Beleza, hoje a gente vai falar sobre este livro, Nossas Forças Mentais. Aqui no canal você já deve ter visto algum vídeo que eu falei sobre esse livro, eu fiz um capítulo sobre esse livro, e aqui eu trouxe outros tópicos, então eu vou ler uns pedaços com você de assuntos que eu acho que são importantes e que podem te ajudar demais, tanto na sua vida quanto nos negócios. Vamos lá. Primeira coisa que ele fala, e eu tô com um resuminho aqui também, a primeira coisa que ele fala é o seguinte, né? Que você tem um pensamento. Então imagina que você pensa sobre uma determinada coisa. Naturalmente, isso gera uma frequência, uma vibração. E essa vibração, ela acaba atraindo pessoas que vibram a mesma coisa. Vou te dar um exemplo. Eu não sei se já aconteceu com você de repente resolver que você vai trocar de carro. E aí você fala: "Puxa vida, eu quero comprar um Civic preto, novo". E aí você começa a andar na rua e você começa a ver um monte de Civic preto novo. Aí você fala: "Nossa, quantos Civics tem por aí?". Na verdade, o seu cérebro ele está ativando o módulo de busca de algo semelhante ao que você pensa. Por isso que faz tanto sentido você ficar perto de pessoas que pensam a mesma coisa que você, se você quer construir um projeto. Não faz o menor sentido você estar perto de pessoas que não acreditam no seu projeto, você concorda? Então, olha a importância de você vibrar esse pensamento, manter essa força mental nesse sentido para você atrair mais pessoas também pensando nesse sentido. E aí, o que é legal sobre isso? Que quando você traz outras pessoas que acreditam nesse seu pensamento, obviamente essas pessoas elas têm histórias de vidas diferentes. Então, ela pode agregar conhecimento no seu projeto. Uma vez eu estava lendo um outro livro que ele fala o seguinte, que muitos projetos não saem do papel porque a pessoa tem metade da ideia e a outra metade está solta aí no universo. Aí quando você encontra uma outra pessoa que tem essa outra metade do pensamento, junta aquilo e o projeto sai. Então é exatamente isso que eu quero trazer para você. Quando você começa a vibrar essa ideia que você está pensando, esse projeto, esse negócio, naturalmente você vai atrair outras pessoas. E aí, conversando com essas outras pessoas sobre o seu projeto, muito possivelmente essas pessoas vão ter outros pontos de vista que talvez agreguem no seu negócio. Por isso que essa troca de ideias é tão importante. Na comunidade Impulso, que é uma comunidade que eu tenho aqui, que a gente fomenta muito essa questão do empreendedorismo e a troca de experiências, isso daí é um ponto-chave, porque você consegue estar dentro de uma comunidade onde as pessoas falam sobre assuntos correlatos e às vezes uma pessoa fala alguma coisa e fala: caramba, isso daqui foi um gatilho para o que eu precisava. Então pensa, sempre que você puder reverberar aquilo que você quer, foca seu pensamento naquilo e deixa o universo trabalhar a seu favor. Isso não é uma coisa mística, tá? Isso é uma coisa de física quântica. É comprovado isso. É claro que tem o lado do misticismo e tem muita gente que acredita nisso e tá tudo ok. Mas eu gosto de trazer esses dois lados porque eu quero te abraçar, seja você uma pessoa mais mística ou uma pessoa mais lógica, porque eu sei que existem os dois perfis, tá? Então, o outro ponto que ele traz aqui no livro é o seguinte, né? Que quem faz o mal ao outro absorve parte dessa energia negativa. Então, ele traz aqui no livro, quer ver? Nessa página aqui, ó. Ele fala assim, ele fala sobre a lei do triunfo, né? Então, aqui, ó, nesse capítulo aqui, ó, a lei do triunfo, tá? Lei do triunfo. Ele fala um pedaço seguinte: ó, a fortuna ou a sorte de cada um de nós nunca é uma obra da casualidade, como não é tampouco o nascimento e o crescimento de uma árvore. Então ele fala que isso é uma coisa construída, tá? Ó, ele coloca aqui, quer ver? Quando pensamos, seja qual for nosso pensamento, lançamos no espaço uma substância, para nós atualmente invisível, porém que opera sobre os outros. O nosso pensamento flutua, pois, no ar, atraindo para si pensamentos análogos, que foi exatamente isso que eu te expliquei. E aí ele coloca assim, né? Um pensamento atrai sempre outro da mesma classe. E isso daqui é legal de você entender que, assim, se você tá naquele dia onde você
vibra muitas coisas ruins, pensa muitas coisas ruins, naturalmente mais notícias ruins vão chegar para você, mais pessoas de baixo astral vão chegar para você. Se você vai, por exemplo, fazer networking e você está num dia ruim, provavelmente esse networking vai ser ruim. Se você está num dia ruim e você quer dar um feedback para a pessoa, provavelmente esse feedback vai ser ruim, porque você está vibrando essa energia, porque os seus pensamentos estão nessa linha, nessa frequência. E aí, esse negócio de frequência, ele também liga com a escala Hawkins, que eu já falei em algum outro vídeo por aqui também, que é essa questão de você vibrar. Então, uma emoção sua tem uma frequência, e de acordo com a frequência que você está vibrando, naturalmente você vai atrair pessoas iguais. Então, se você está vibrando medo, você vai atrair outras pessoas com medo. Se você está vibrando prosperidade, você vai atrair pessoas com prosperidade, tá? Aí ele fala aqui, por exemplo, quando determinados pensamentos vêm chocar-se e unir-se a outros, juntando-se no mesmo propósito ou objetivo, surge dessa união um duplo poder para o êxito. Quer habitem numa mesma casa os corpos de onde saíram tais pensamentos, ou se achem milhares de léguas afastados uns dos outros. Se, porém, pensarmos a maior parte do tempo em coisas que nos produzam dor, desgosto ou raiva, lançamos então a muitas milhares de léguas elementos espirituais de desânimo, desesperança e morte. Percebe? Então, tudo nessa vida é vibração. Eu escutei isso quando eu era criança, e eu acreditei porque eu era criança a gente não tem muito questionamento. Aí depois de um tempo, eu parei para refletir e falei, caramba, será que é isso mesmo? Mas aí ao longo da vida eu fui percebendo que é exatamente isso que acontece. Então por isso que eu trouxe isso nesse vídeo para você. Você pode estar naquele momento que talvez você não acredite muito, mas confia em mim. Acredita, coloca em prática, começa a fazer, e depois que você vê o resultado, você vai voltar para trás e vai falar, puxa vida, a Lu tinha razão, tá? Então esse é o outro ponto. Aí ele fala aqui, a questão da conservação das suas forças, tá? Então, isso daqui também me faz lembrar um outro livro que eu li, que é A Única Coisa. E aí ele faz uma associação aqui falando o seguinte, ó, conservação das nossas forças, tá vendo? Ele fala assim, ó, um filósofo antigo disse essas palavras, aquilo que quiseres fazer, fazê-o sempre com todas as tuas forças. E depois ele conta uma historinha aqui dentro, e aí ele fala o seguinte, um pedaço, né? Rapaz, pões demasia força nas tuas mãos para esse trabalho e te fadigarás em excesso. Lograrás a mesma coisa com menos esforço e mais inteligência. E aqui vem a associação com esse outro livro, A Única Coisa. Nesse livro, ele fala o seguinte, que diante de todas as coisas que você tem que fazer no dia a dia, você tem que se perguntar qual é a única coisa mais importante que vai te levar para o próximo nível, que vai te direcionar para aquele seu objetivo. E por que isso é importante? Porque está tão ligado à produtividade. No nosso dia a dia, a gente faz muitas coisas, e aí a gente dissipa energia. Eu não sei se você se dá conta, mas tem muita gente que chega no final do dia e fala assim, meu, eu fiz coisa pra caramba, mas parece que eu não fiz nada. É justamente por isso, porque você não fez a única coisa que seria essencial para você ir para o próximo nível. Um exemplo, eu tô aqui gerando conteúdo para você. Durante muito tempo eu fiquei pensando, puxa, eu faço isso, faço aquele outro, comprei um monte de mentoria, comprei um monte de curso, e aí eu fui entender que a coisa mais importante do meu negócio é a geração de conteúdo, principalmente aqui no canal do YouTube. Por quê? Porque eu gosto de dar aulas. As pessoas que me contratam, seja para mentoria, seja para treinamento das empresas, de times, elas precisam entender do meu trabalho. E elas não vão entender no meu trabalho de um postzinho do Instagram. Mas se elas assistem uma aula aqui no YouTube, elas vão entender como é que eu penso, quais são as associações que eu faço, analogias que eu uso, as bases que eu tenho. Vai entender que eu sou uma pessoa que gosto de ler, tô sempre trazendo resumo de livro aqui para vocês, pensamentos e tudo mais. Então, isso vai fazer com que essa pessoa conheça mais do meu trabalho. Então, se eu fosse olhar assim, pensar, poxa vida, qual é a única coisa que se eu fosse focar, eu teria que focar e colocar mais energia,
É exatamente isso, gravação de aula no YouTube. Então, cada vez que eu tenho uma meia horinha de tempo, eu já paro, ligo, gravo e pronto. Eu não me preocupo tanto assim nessa questão da edição e tudo mais, mas eu me preocupo em trazer um bom conteúdo, um conteúdo onde você realmente consiga raciocinar, se transformar e aplicar. Às vezes você vai conseguir uma coisa, às vezes você conseguir outra, mas invariavelmente, em todas as aulas que eu trago aqui, você vai conseguir ter uma evolução. Tá? E esse é o meu objetivo, porque eu sei que você evoluindo, você vai crescer o seu negócio, você vai reverberar prosperidade, isso vai ser bom para a sua vida, para a sua família, para as pessoas ao seu redor. E, consequentemente, essa vibração volta para mim também. Aí você pode pensar, de repente, poxa, faz sentido eu fazer uma mentoria com a Lu, faz sentido eu entrar no Impulso, faz sentido eu contratar o programa de aceleração entrando no Flow para o meu time, para minha empresa, enfim. E tá tudo isso link aqui embaixo, tá? Mas a ideia é essa, você pensar qual é a única coisa que você tem que fazer, tá? Depois, ele fala o seguinte: diminuir aflições e olhar para o presente. Olha que legal isso aqui. O que acontece? A gente tá numa paranoia de viver sempre ansioso, né? Página 76. Sempre ansioso. E aí, quando ele fala para diminuir as aflições, ele fala para praticar a presença. Você vê que vários livros trazem o mesmo conceito. Às vezes a gente fala, ai, nossa, descobri eureka nesse livro. Mas não, esse livro aqui é um livro de 94. Olha só quanto tempo a gente está falando. Faz muito tempo. Então, você vê que as ideias, elas são complementares, mas tem muita coisa aí que é só a gente colocar em prática, só que a gente esquece. Ó, ele coloca assim, ó: se um ser, qualquer que seja o grau da sua inteligência, se aflige em vão e se preocupa mais do que o razoável para atender às necessidades cotidianas, dando às coisas mais valor do que tem, nada mais faz do que desbaratar inutilmente uma parte das forças de atração do que realmente precisa para o seu crescimento e sua saúde, para manter as próprias energias e aumentar a sua prosperidade, tá? Então ele fala assim: a necessidade da hora presente é a única verdadeira necessidade, ó. É a única verdadeira necessidade, ele traz aqui. Então, ele coloca assim, ó: todas as manhãs necessitamos de almoçar, mas não precisamos hoje do almoço de amanhã. Olha que ensinamento. Muitas vezes a gente está sofrendo com amanhã. Meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que vai ser meu amanhã? Calma, vive o teu presente. Você pode estar olhando assim, puxa vida, mas eu preciso que a minha empresa performe melhor, eu preciso andar com esse projeto, eu preciso olhar para uma coisa lá no futuro. Isso, se você trabalha na questão de planejamento, tá ok. Planejamento é sempre essencial, sempre falo disso aqui, tá? O que você não pode fazer? Você não pode viver na ansiedade, tá? Então ele coloca aqui, ó: todavia, em 10 vezes, 9 pelo menos, sentimos-nos preocupados, direta ou indiretamente, de uma ou outra maneira, acerca do nosso almoço de amanhã, subtraindo assim maior ou menor quantidade das forças de que carecemos para gozar, digerir e assimilar o nosso almoço de hoje. Ou seja, se você está gastando energia no amanhã, você não tem energia para o seu hoje. Então, foca no seu hoje, foca na questão que você está vivendo agora, no problema que você quer solucionar agora, tá? Isso daí vai te aumentar a produtividade naturalmente, vai te aumentar a energia, porque você vai focar a energia numa coisa só e você, muito provavelmente, vai ter muito mais êxito nisso, tá? Depois ele fala o seguinte, ó: vantagens e desvantagens da associação com alguém. Então vamos lá. O que ele diz aqui, né, nesse ponto? Tô trazendo um resumo para você, tá? Então ele fala aqui, ó. Deixa eu achar o capítulo aqui, ó. Vantagens e desvantagens da associação, tá? Tá aqui, ó. Vantagens e desvantagens da associação. Então ele fala assim: todas as más qualidades que tiver uma pessoa com quem nós tivermos posto em contato prolongado ou tido relações mais ou menos íntimas hão de acabar por se insinuar em nós e afastar a nossa própria mentalidade. Eu não sei se você já percebeu que tem muita gente que
perde a sua personalidade porque fica convivendo muito com outra pessoa, daqui a pouco você vai ver se tá falando igual a outra pessoa, a mesma gíria, o mesmo pensamento, tudo igual. Então você se distancia da sua essência. E isso é um erro. Por quê? Porque você pode ficar perto da pessoa e absorver coisas que vão te agregar, te somar. Mas você sempre tem que passar uma peneira e entender, ok, como é que isso agrega na minha vida e como é que eu consigo trazer isso com a minha personalidade, tá? Então tem aquele outro dizer que ele fala, se eu não estou enganada, é no Napoleão Hill, que ele fala que você é a média das 5 pessoas com as quais você anda. É isso. Então, se você anda com pessoas estranhas, de pensamentos ruins, naturalmente você vai reverberar isso. Agora, se você começa a ficar perto de pessoas que estudam, que trabalham, que pensam em projetos, pensam em coisas boas, naturalmente a sua mente vai focar nisso. Lembra no começo da aula que eu falei aqui no começo do vídeo que os seus pensamentos atraem pensamentos iguais aos seus? Então é exatamente nessa linha que ele fala. E aí ele fala aqui, ó. Quer ver? Ó, se em nossa mente fixamos a ideia de corrupção, atraí-la-emos para nosso corpo, apresentando-nos erupções, chagas ou alguma outra enfermidade procedente do mau sangue, que é, na realidade, a única de todas as doenças do corpo. O sangue torna-se impuro pela impureza do espírito. O espírito é o elemento vivificador do sangue. Ele é o nosso pensamento, pois tudo quanto pensamos vem do espírito, nele se formam todas as nossas ideias. E aí ele coloca assim: o ímã de qualquer pessoa é o seu pensamento. A influência ou o poder magnético nada mais é do que a ideia que fazemos sentir aos outros. Num treinamento que eu estava dando, tem uma atividade que eu coloco que chama Roda de Competências Emocionais. E ali eu falo sobre a questão de você atrair pessoas, né? Você ter um ímã de atração de pessoas, ser uma pessoa magnética. E aqui ele fala também esse termo de ser magnético. Interessante que quando eu encontrei, eu falei, caramba, eu falo a mesma coisa. O que acontece? Para você ser uma pessoa magnética, você tem que ser uma pessoa que as outras pessoas querem estar perto, sabe? Tem algumas vibrações que a gente emana que fazem com que a pessoa fale, puxa vida, quero estar perto dessa pessoa. Uma vez eu fui fazer uma entrevista, quando eu trabalhei na Editora Abril, e aí durante a entrevista, né, a pessoa ela fez uma pergunta-chave no final, falou assim, tá, mas por que eu deveria te contratar? E aí eu falei, porque eu sou feliz. E aí essa pessoa falou assim, você tá contratada, porque eu quero ser feliz. Então faz todo sentido eu ter uma pessoa feliz do meu lado. Olha que interessante, eu passei por todo o crivo ali da entrevista e no final eu falei uma coisa super sincera. Falei, porque eu sou feliz. E ela falou, mas por que você é feliz? Eu falei, porque eu tenho um cachorro que eu amo, porque eu tenho uma família, porque eu tenho um teto, porque eu como, porque eu posso andar, porque eu posso falar, porque eu posso estudar. Eu sou feliz, eu sou uma pessoa grata. Simples assim. E eu falei, assim, do meu coração. Eu tinha, sei lá, 21 anos, entendeu? Então não era nada assim, ai, vou me preparar. Não, eu falei o que eu pensei. E isso fez sentido para ela e ela me contratou. Então, olha só, como que você, como que impacta, né, o seu pensamento, a forma que você fala e tudo mais. Aí aqui ele fala o seguinte, escravidão do medo. Então, ele fala essa questão de o pensamento é uma substância absorvida por outras. Ele já falou isso aqui em outra parte do livro. Mas olha aqui o que ele fala, né? O medo, gente, é uma vibração de uma frequência muito baixa, muito. Então, toda vez que você está vibrando medo ou você gera a vibração de medo em alguém, invariavelmente a comunicação vai ficar muito ruim. Porque uma pessoa com medo, ela não ouve, ela se protege. E quando a gente está num estado de proteção, tudo que a pessoa falar, a gente fica ali na retranca, sabe? Então imagina você querer dar um feedback para uma pessoa que sente medo. Essa pessoa, ela não vai prestar atenção no que você fale, por mais que você esteja falando as melhores coisas do mundo. Então você tem que trabalhar um ponto antes, que é entender como é que essa pessoa consegue vibrar uma energia de receptividade e não de medo. Só que isso não é só no momento da fala, obviamente, uma pessoa tem medo por comportamentos que você tem
perto dela. E vice-versa, você tem medo por comportamentos que outra pessoa tem junto a você. Então, você sempre tem que se perguntar assim, como que eu posso trabalhar o meu dia a dia, o meu comportamento, a forma de falar, a forma de ensinar, para eu dar segurança para essa pessoa? Porque se você traz segurança, invariavelmente essa pessoa vai te procurar quando ela tiver dificuldade. Agora, se você traz medo, na primeira situação que ela achar que ela precisa de ajuda ou tá fazendo alguma coisa errada, ela vai fugir de você, tá? Então, olha aqui, ele fala o seguinte, ó. Ninguém pode servir com plena satisfação a uma pessoa que nunca está satisfeita consigo própria. Então, toda vez que você pede alguma coisa para alguém, por exemplo, e essa pessoa ela te entrega alguma coisa e nunca tá bom para você, essa pessoa começa a ficar com receio, às vezes até com medo. E aí, qual é a pergunta que você tem que fazer? Será que essa pessoa realmente não está entregando algo ok? Ou será que você não é uma pessoa que não está satisfeita com você, não está tudo bem na sua vida, e aí tudo que te entregam você fala que não é suficiente? Porque, na verdade, tem alguns outros buracos que você precisaria trabalhar aí, tá? Aí ele fala assim, ó. O que é na outra página aqui? Deixa eu ver que eu marquei. Ele fala assim, o medo diminui a força do espírito e produz doenças físicas. O medo está em todas as partes e toma as mais diversas formas. Medo da miséria, medo da opinião privada, medo da opinião pública, medo da própria consciência, medo de perdermos amanhã o que hoje possuímos, medo da enfermidade e medo da morte. E aí ele termina falando, o medo é um verdadeiro tirano. Então, sempre se pergunte, eu estou vibrando medo? Eu estou entregando medo para as outras pessoas? Porque se você se der conta que você está ou vivendo numa frequência de medo, ou entregando algo que gera medo, vira essa chave. Porque se você não virar essa chave, a sua vida não vai ser produtiva, a vida das pessoas ao seu redor, do seu time, não vai ser produtiva, tá? Aí ele fala mais aqui, ó, o seguinte... seus pensamentos são refletidos no seu corpo e na sua beleza. Olha que interessante isso, tá todo mundo em busca da beleza, né? E aí ele fala o seguinte, ó. Aqui. Ele fala o seguinte, desfrutamos de duas espécies ou categorias de idades. A idade do corpo e a idade da mente. O corpo, em certo sentido, não é mais do que um produto, uma organização momentânea, destinada a servir unicamente um dia. A nossa mente é um produto, uma organização distinta que nasceu há milhões de anos e que, em seu progressivo crescimento, tem empregado uma multidão de corpos. E com o uso desses numerosíssimos corpos, tem ido crescendo e formando-se desde a sua primitiva origem até a sua condição atual, com todo o seu poder e todas as suas capacidades. E aí ele diz assim, se nossos pensamentos são constantemente amáveis, nosso rosto tomará uma expressão amável. Se, porém, a maior parte do tempo permanecemos em um estado mental rancoroso ou mal-humorado, essa espécie de pensamento fixará em nosso rosto uma espécie antipática. Se dá conta do seguinte, se você é uma pessoa que presta atenção no seu rosto, e se você eventualmente faz botox, olha as linhas de expressão. As pessoas que são mais carrancudas, elas têm linhas bem marcadas aqui. As pessoas que são preocupadas, elas têm marcas fortes aqui. E eu não sei se você já se deu conta, mas muitas vezes você vai conversar com alguém e você olha e fala assim, nossa, deve ser meio complicado conversar com aquela pessoa, olha a cara dela. Porque os pensamentos dela reverberam no corpo dela, sabe? Então a gente traduz isso. E isso ao longo dos anos vai ter um impacto na sua beleza, na sua aparência, tá? Aí ele coloca assim, ó. Podemos ter comido o pão mais doce que haja no mundo. Se ao comê-lo nos acharmos em estado de mau humor, lançaremos acidez em nosso estômago, acidez em nosso sangue, acidez em nossa fisionomia. Se comemos em estado de ansiedade mental, com a preocupação de comermos mais ou menos, ainda que de momento isso possa não nos prejudicar, o certo é que com o alimento teremos absorvido os elementos de angústia e preocupação, os quais irão envenenando o sangue, tá? Então, olha só a importância de você também
almoçar com calma, trazer pensamentos bons, na hora das suas refeições, você não ficar assistindo televisão e coisas ruins, na hora que você tiver um momento de break aí com o seu time, sabe, faça disso um momento legal, um momento leve, um momento próspero. Sempre olhe para essas coisas, porque tudo isso está ligado às nossas forças mentais, às nossas vibrações, aos nossos pensamentos e impacta diretamente na qualidade de vida e nos resultados no negócio. Aí, ele fala, tem mais 2 pontos aqui que são importantes, ele fala assim, ó, da intemperança mental. Aqui ele diz o seguinte, ó, a intemperança mental. Aqui, tá vendo? Aí ele diz assim, ó, a temperança mental nada mais é do que o uso apropriado que fazemos das nossas forças. Por conseguinte, a intemperança quer dizer que o emprego não apropriado, fora de tempo e lugar dessas mesmas forças, tá? Então, o homem no momento em que a cólera o domina é como se achasse temporariamente envenenado, da mesma forma que o está e por igual razão o homem que absorveu o álcool em excesso, tá? Aí ele coloca assim, a timidez ou irresolução não é, na verdade, senão um outro nome diverso do medo, que nos faz trêmulos e débeis os músculos, nos danifica o estômago, nos desata e afrouxa os nervos, perturbando inteiramente a nossa inteligência. Então, isso daqui eu achei muito interessante, porque outro dia eu estava conversando com um aluno que ele fala, eu sou muito tímido. E aqui ele traz essa questão de que a timidez ela está relacionada ao medo. E eu me lembro que quando eu estava fazendo uma sessão com ele, eu perguntei para ele assim, por que você tem medo? Não, mentira, eu falei assim para ele, por que você se entende uma pessoa tímida? Foi isso que eu falei. Por que você se entende uma pessoa tímida? O que te traz essa timidez? E aí ele falou, eu tenho vergonha de falar em público, eu tenho receio e tudo mais. Então, olha só, eu tenho vergonha de falar em público, eu tenho receio. Qual a raiz dessa emoção? Medo, que é o que ele trouxe aqui, tá? Então, sempre presta atenção nisso também no seu dia a dia, porque quando você consegue entender as raízes das emoções, você consegue entender lá no fundo como é que você pode mudar isso. Ele coloca assim, ó, quando nos vestimos ou comemos com impaciência e precipitação, embora esse estado mental não nos tenha feito cometer grandes inconveniências, erros ou simples inadvertências, e nem ter enganos nem confusões nos nossos negócios, há de custar sempre enorme trabalho libertar-nos dele, até conseguirmos um outro mais sossegado e tranquilo que nos permita entregarmos-nos com toda a calma e confiança aos nossos cuidados e ocupações habituais. E pode ainda ser-nos mais penoso encetar os trabalhos cotidianos, ou pelo menos custar-nos muitíssimo sentir por eles o interesse, a alegria e o entusiasmo de que o íntimo do coração desejáramos ter, e sem o qual mais difícil e penoso nos é o trabalho. Então se percebe que são pequenas coisas no dia a dia que vão fazendo a diferença na sua vida, no seu resultado, na forma como você lidera, na forma como você trabalha, na forma como você convive com a sua família. E aí, por fim, ele fala que os horrores dos museus e das jaulas. E aqui ele traz a questão de a gente ter, o ser humano, né, o homem tem por hábito aprisionar os animais. E ele fala o seguinte, ó, se um pássaro atraído pela vossa bondade vem construir seu ninho numa árvore próxima da vossa janela, não vale 100 vezes mais a sua vista diária do que a de um pássaro separado do seu companheiro e preso numa gaiola? Então você vê que às vezes a gente faz coisas, e aqui eu quero puxar um gancho, né? Não é só a questão de animais. Viver nessa situação de uma prisão emocional ou de uma prisão mental não te ajuda. E aí eu junto com a ideia de quais são as pessoas que estão ao seu redor, ou que tipo de pessoa é você perto das outras pessoas. Você é uma pessoa que aprisiona mentalmente as outras pessoas, aprisiona emocionalmente essas outras pessoas, ou você liberta? Porque eu falo que toda vez que a gente liberta,
e a gente conquista as pessoas pelo amor, pelo carinho, é como um pássaro que voa, mas volta para te visitar. Agora, se você aprisiona, esse pássaro sempre vai estar do seu lado, mas a que custo? Fecho essa aula, deixando para você o meu convite para você se inscrever aqui no canal, se você ainda não se inscreveu. Deixe os seus comentários se faz sentido para você. Aqui embaixo tem um link para você entrar na comunidade Impulso. Se você quer contratar também um serviço para sua empresa, para a gente olhar, fazer um diagnóstico, entender que pontos precisam ser trabalhados, é o programa de aceleração Entrando no Flow. Preenche que eu vou entrar em contato com você. Tem outras opções aqui de links também para você consumir. E eu espero sinceramente que essa aula ela tenha te inspirado. Deixe seus comentários e se você tiver alguma outra sugestão de livro para eu ler ou de algum assunto para eu colocar aqui no canal, me deixa saber. Um abraço, fique com Deus e até a próxima aula.